Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje estaremos lendo o capítulo 16 de 2 Reis, capítulo 2 de Tito, capítulo 9 de Oséias e capítulo 126, 125, 126, 127 e 128 de Salmos. Antes de darmos início a mais uma leitura da palavra do nosso Deus, vamos fechar os nossos olhos e orar a Ele, que é tão maravilhoso e todo-poderoso. Deus bendito, santo, excelso, misericordioso, é o Senhor. Rendemos graças e louvores a Ti, ó Deus, que és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que estás entronizado acima nos céus, e agradecemos pelo Teu cuidado. Obrigada, Pai, pela Tua palavra, por esse evangelho maravilhoso, por nos abençoar com pessoas que têm sido canais de bênção a nos instruir, nos corrigir, nos motivar, nos encorajar a serem exemplo. Oh Deus, como é bom poder estar rodeado de pessoas que testemunham a respeito da Tua palavra em suas vidas de forma tão natural. Graças, é verdade, à ação do Teu Santo Espírito, mas te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido muito bom de verdade, cuidando de nós em todas as áreas, nos mínimos detalhes. Pai, nos ajuda a melhorarmos naquilo que ainda estamos falhando, nos ajuda a reconhecermos as nossas limitações e também, Pai, a abandonarmos o nosso orgulho, a nossa altivez, o nosso eu, para que venhamos entender e podermos estar mais atento à Tua voz, porque muitas vezes somos nós que tapamos os nossos ouvidos. Nos dá a graça de enxergar além, olhar como Tu vês todas as coisas, ó Deus, porque sabe que a gente costuma olhar a aparência, olhar as circunstâncias no momento e a gente não vê muito à frente. Nos ajudar a confiar no Senhor, mas nos ajudar a dependermos de Ti, Pai, e confiar em Ti. Obrigado pelo Teu Evangelho. Nos ajuda a compreender ele e colocarmos em prática. Nos encoraja a isso, nos capacita para isso, para obedecermos ao Senhor. É assim que oramos. E já te agradecemos. É nos méritos de Cristo que apresentamos diante de Ti todas essas petições e agradecimentos. Amém e amém. Capítulo 16 do livro de 2 Reis, que vai dizer o seguinte: No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acais, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel que se levantaram contra mim. Acais pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Assíria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Assíria.
Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acais havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acais viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas sacrificadas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acais também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele, mas o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acais lhe havia ordenado. O rei Acais cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles. Pegou também o mar de fundição e tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também, por causa do rei da Síria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. Quanto aos demais atos de Acais e ao que fez no estatuto escrito no livro da história dos reis de Judá, Acais morreu e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 2 do livro de Tito. Mas você, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos demais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Capítulo 9 do livro de Oséias. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas.
Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo: o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como um tiro, plantado num lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes dará? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes. Não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Capítulo 126 de Salmos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Capítulo 127 de Salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche delas a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Capítulo 128 de Salmos. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você seja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.